ای پروردگار خطیات این نفوس را عفو کن و سیئات این ذلیلان را ستر نما. تو واقفی، تو عالمی، تو مطلعی، تو آگاهی. ما گنهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما ضاحلیم. تو عفوی، تو غفوری، تو بزرگواری، تو آمرزگاری. انک انت التواب الستار. این والا ای متوجهین الله، چشم از جمیع ما سوا برد و به ملکوت ابها باش. آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب. به نظری 100,000 حاجات روان ما و به التفاتی 100,000 درد بی‌درمان دوا کن و به انعطافی زخم‌ها را مرهم نهم و به نگاهی دلها را از قید غم برهان. آنچه کند او کند، ما چه توانیم کرد؟ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. پس سر تسلیم و توکل بر رب رحیم به و البها علیه عبدالبها. Obrigada, queridos amigos. Cláudia, eu sim, fiz essa querida. oração para o nosso amigo de tantos anos, senhor Basrei, que partiu agora para o reino de Deus. Sim, obrigada. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para o curso da Dona Tuva, né? Dona Tuva, querida, a palavra da senhora, seja bem-vinda. Estamos aqui para ouvi-la e aprender juntos. Todas as coisas você sabe, mas essa é uma repetição para você. Vou falar uma história, talvez chegar. Vou colocar mais perto, tá, da Dona Tuva. Mirza Haydar Ali era homem muito famoso. Quando ele aceitou a fé Bahá'í, depois, naquela época, ensino já foi entendido para as pessoas, ele foi para a Índia. Na Índia, trabalhava e ensinava a fé. Tinha muito sucesso, até que ganhou muito, avisou Baha'u'lláh: agora quero voltar para a Pérsia e esses dinheiros eu gastar com família. Baha'u'lláh diz que mas você deve ensinar. Este assunto foi escrito no texto de você. Ensino. اینجا رو نشون دادم. Texto de você. Então, ele foi, queria levar dinheiro para a família. Baha'u'lláh mandou muitos epístolas, nome de tudo escrito. Baha'u'lláh diz: Mirza Haydar Ali, quando você chegar na alfândega, somente Bahá'í vem para levar os
as epístolas para os Baha'is, porque ninguém podia mandar tal. Então ele estava pronto, foi para Irã. Antes de chegar na alfândega, veio Baha'i e estas epístolas foram entregadas para aquele Baha'i. Mas naquela época os ladrões sabiam que pessoas que vêm uma noite devem dormir lá. Então todo o dinheiro que ele tinha já roubaram. Então ele percebeu que Baha'u'llah diz, você é para ensino. Então voltou para ir de novo à Índia. Quando chegou ao Egito, ele ensinava. Pegaram ele e colocaram dentro de prisão. Mas a prisão que era muito ruim. Colocavam os pés dele em cima de camelo, outro lado, outro preso. Então, o camelo devia andar. A cabeça deles tocava um para outro. Até que os olhos dele não estavam enxergando. Baha'u'llah falou para o senhor Yazdi, o pai daquele senhor Yazdi que conhecemos, que você rapidamente vai, porque navio está saindo. Só o único navio podia sair para o Egito. Ele rapidamente pegou, foi para aquele lugar que aquele águas que vai Porto. Assim que chegou a Porto, viu que o navio já saiu. Oh Deus, o que posso fazer? Então, finalmente, aquele navio já perdeu alguma coisa e voltou. Até que ela comprou passagem, o navio ficou pronto e saíram. Todas as pessoas que sentadas lá eram comerciantes. Também eles ganharam muito dinheiro. De repente, no meio do caminho, tufão certo? Levantou tufão. E ele está aqui balançava. Nessa época, pessoas diziam, oh Deus, uma vida trabalhamos, ganhamos, levar com família. Agora você quer matar gente? Mas o senhor Yazdi falou consigo, não, ninguém vai ser morto, porque Baha'u'llah está me mandando para o Egito. Mas não sabia qual é o problema, o que deve fazer lá no Egito. Até que o navio chegou. Abriram o portão. Assim, senhor falou que o senhor é senhor Yazdi? Sim. Você deve levar esta pessoa, Mirza Haydar Ali, para a Terra Santa. Então, ele percebeu qual era o problema. Missão. E também obedeceu a palavra de Baha'u'llah sem perguntar qual é a missão. Pegou este cabelo que batia as cabeças, os olhos de senhor Haydar Ali já não enxergava. Ficou sem. Sim, não enxergava. Então levou. Quando levou, chegou à Terra Santa, Baha'u'llah estava. Mas era que Baha'u'llah depois faleceu, ficou na época de Abdul Baha. Abdul Baha,
Sai, fala. Já. Tiveram, tá caindo lá. Não, vou fazer oração. Melhorar tudo. Para a comida de hoje, pessoal, você precisa de feira? Já. Então vamos fazer a oração que depois não. Desculpa. Sempre eu dou trabalho para Susan e esta família. Então, pouco a pouco, Abdul-Baha diz que trouxeram os sobrinhos, pegavam embaixo do braço dele e levavam. Finalmente, Abdul-Baha diz que escreva a sua vida. Ele diz, não consigo. Não, escreva. Aquele que escrevia tudo de cima ia para baixo. Esse livro eu tenho, acho que dei para Susan. Não, eu... Não? Então, Não deu, pode dar, dona Tuva. se não existir, eu dei. Dona Tuva, posso contar um detalhe que meu pai e minha mãe sempre contavam para mim? Gente, é bom a gente saber, às vezes. Quando trouxeram Haydar Ali para perto de Baha'u'llah mandou raspar a cabeça dele e falou para os sobrinhos dele, todo dia vocês levam ele para sol da manhã, ele ficar um pouquinho debaixo do sol e trazem. Olha, é bom a gente saber que é uma coisa boa, tá? Tá bom. Então, pouco a pouco, ele que escrevia, olhos abriram. Depois ele ia em cima de montanha para visitar o santuário do Bab e foi chamado Anjo de Carmel. Depois ele voltou de novo para a casa do Abdul-Baha e todo dia estava cuidando as plantas naquele pátio. Um dia, Abdul-Baha estava em casa e Bahia Khanum também. Um dia, Abdul-Baha estava em casa, uma senhora chegou e disse que eu quero ver Abdul-Baha. Trouxeram naquele quarto. Ela só sentou e falou as dificuldades que na sua vida tinha. Que bastante. Abdul-Baha não abriu a boca. Olhou, viu que Mirza Haydar Ali estava no pátio, estava cuidando flores. Diz que desculpa para a mulher. Desculpa, eu tenho que sair, mas vou chamar ele vir falar com você. O que aconteceu para ele, Mirza Haydar Ali? Abdul-Baha foi para fora e chamou Mirza Haydar Ali. Ele sentou, tudo falou sobre ensino da fé. A mulher disse, não quero falar mais. Por quê? Você devia falar as dificuldades que você levou. Agora você está me ensinando. Ele voltou dizendo, que dificuldade? Você pode falar para mim? Dificuldades que chegou para mim ao caminho de Baha'u'llah. Esqueça. E continuou, finalmente, a mulher levantou e saiu e falou que serviço do caminho de Baha'u'llah não tem descanso, não tem câncer. Baha'u'llah, Abdul-Baha, Shoghi Afandi, o Bab, as dificuldades que eles levaram na vida, nunca tem exemplar. Essa história hoje passou para a minha cabeça, para falar. Linda história, dona Tuba. Eu queria mostrar para os amigos, dona Tuba, esse livro aqui, ó, é o Júbilo dos Corações.
Ele conta a história toda dele. É lindo, eu aconselho a ler. Vale a pena. Então vocês já sabiam? Mas não assim como com detalhes. É só com a senhora que a gente aprende com detalhes. Tá bem. Por favor. Hoje vamos ler. Eu queria só que os amigos falassem se dá para enxergar com detalhes aqui, por favor. Aqui está ótimo, Silvio. Perfeito. Está Dá ótimo. para ler. Está ótimo, sim. Pode ler, Então, dona? a gente vai ler a página 32, o mistério da volta dos mensageiros, 5.1. O mistério da volta dos mensageiros. Disse, ó povo da terra, vê este jovem, semelhante a uma chama, Quem é esta jovem? que velozmente atravessa as ilimitadas profundezas do Espírito, anunciando-vos as boas novas. Eis que a lâmpada de Deus está brilhando, e convocando-vos para atender sua causa, a qual, embora se oculte atrás dos véus do esplendor antigo, brilha na terra do Iraque, sobre a aurora da santidade eterna. Ó, meu amigo, fosse a ave de tua mente explorar os céus da revelação do Alcorão e contemplar o reino do conhecimento divino, aí descerrado, tu haverias seguramente de encontrar abertas diante de ti inúmeras portas ao conhecimento. Por certo, reconhecerias que todas essas coisas que nesse tempo têm impedido esse povo de alcançar as orlas do oceano da graça eterna, do mesmo modo, na era islâmica, impediram o povo da época de reconhecer aquele iluminar divino e testemunhar a sua verdade. Compreenderias também os mistérios do regresso e da revelação, e habitarias com segurança nas mais altas moradas da certeza e convicção. E aconteceu que, certo dia, alguns dos que se opunham àquele ser de beleza incomparável, havendo-se desviado para longe do imperecível santuário de Deus, dirigiram desdenhosamente a Muhammad estas palavras: em verdade, Deus entrou num convênio conosco, segundo o qual não deveríamos acreditar em nenhum apóstolo antes de por ele nos ser apresentado um sacrifício que será devorado por fogo proveniente do céu. O significado deste versículo é que Deus fez um convênio com eles, pelo qual não devessem acreditar em nenhum mensageiro, a não ser que fizesse o milagre de Abel e Caim, isto é, que oferecesse um sacrifício e o fogo do céu o consumisse. Assim como haviam ouvido contar na história de Abel, segundo a narram as Escrituras.
A isso Muhammad replicou: já vos têm vindo antes de mim apóstolos com testemunhos seguros e com aquilo de que falais. Por que os matastes? Dizei-me se sois homens da verdade. Ora, se justo, como seria possível que aquelas pessoas vivendo nos dias de Muhammad tivessem existido milhares de anos atrás, na era de Adão ou de outros profetas? Por que Muhammad, aquela essência da veracidade, acusou o povo de seu tempo de haver assassinado Abel ou outros profetas? Não tem alternativa ou considerar Muhammad um impostor ou um tolo, do que Deus nos defenda. Ou manter que aqueles perversos foram as mesmíssimas pessoas que em cada era se opuseram e zombaram dos profetas e mensageiros de Deus até causarem finalmente o martírio de todos. Pondera isso em teu coração, para que os ventos suaves do conhecimento Dona divino... Tuba iria... Desculpe, Dona Tuba iria falar? Queria dizer que Desculpe. na Bíblia, o São Mateus, capítulo 32, do capítulo 23 e versículo 32, que Cristo estava falando com os jovens. Os jovens disseram que nossos pais que mataram, que fizeram, mas nós não vamos fazer. Cristo diz, vocês também são mesmas. Continua. O mesmo. Não, agora é Pondera. O Silvio, pode ler. Tá. Pondera isso em teu coração, para que os ventos suaves do conhecimento divino, soprando dos prados da misericórdia, te possam transmitir a fragrância das palavras do amado e fazer tua alma atingir o risvã da compreensão. Como os refratários de cada era não souberam penetrar até o sentido mais profundo dessas palavras, ponderáveis e significativas. Imaginaram ser a resposta dos profetas de Deus inaplicável às perguntas que lhe faziam. Atribuíam ignorância e insensatez àquelas essências do conhecimento e da compreensão. Que coisa. Do mesmo modo, em outro versículo, Muhammad pronuncia seu protesto contra o povo daquela época. Diz ele: embora tivessem anteriormente suplicado por vitória sobre aqueles que não acreditavam, eles, entretanto, ao lhe vir aquele de quem tinham conhecimento, nele não acreditaram. A maldição de Deus esteja sobre os infiéis. Reflete como este versículo significa também que as pessoas vivendo nos dias de Muhammad eram as mesmas que, nos dias dos profetas da antiguidade, haviam combatido e lutado
a fim de promover a fé e ensinar a causa de Deus. E, no entanto, como poderiam as gerações que viviam no tempo de Jesus e no de Moisés, e aquelas que viviam no tempo de Muhammad, ser consideradas como sendo realmente as mesmas pessoas? Ainda mais, aqueles conhecidos de antanho eram Moisés, o revelador do Pentateuco, o Jesus, autor do Evangelho. Por que disse, não obstante, Muhammad? Quando lhes veio aquele de quem tinham conhecimento, isto é, Jesus ou Moisés, não acreditaram nele? Não foi Muhammad chamado aparentemente por um nome diferente? Não veio de uma cidade diferente? Não falou outra língua e revelou outra lei? Como é possível, então, se estabelecer a verdade deste versículo e se esclarecer seu significado? Esforça-te, pois, a fim de compreender o significado de volta. E, apesar de tão explicitamente revelado no próprio Alcorão, ninguém até agora entendeu. Que dizes? Se disseres que Muhammad foi a volta dos profetas da antiguidade, assim como atesta este versículo, também deve seus companheiros ser a volta dos companheiros antigos. Do mesmo modo que a volta do povo anterior é claramente afirmada pelo texto dos versículos acima mencionados. E se a isso negares, terás repudiado certamente a verdade do Alcorão, o mais seguro testemunho de Deus aos homens. Esforça-te também para compreender o que significam volta, revelação e ressurreição, verificadas nos dias dos manifestantes da essência divina, para que possas contemplar com teus próprios olhos a volta das almas santas em corpos santificados e iluminados, e possas eliminar a poeira da ignorância e com as águas da misericórdia que emanam da fonte do conhecimento divino, limpar o ego obscurecido, de modo a conseguires, porventura, através do poder de Deus e da iluminação divina, distinguir entre a tenebrosa noite do erro e o amanhecer do esplendor imperecível. Além disso, está evidente a ti que aqueles a quem foi confiada a incumbência de Deus se manifestam aos povos da terra como os expoentes de uma nova causa e os portadores de uma mensagem nova. Como estas aves do trono celestial são todas enviadas do céu da vontade divina e todas se levantam para proclamar sua fé irresistível, são por isso consideradas uma só alma, uma mesma pessoa, pois todas bebem do mesmo cálice do amor de Deus e todas participam do fruto da mesma árvore da unidade. Cada um desses manifestantes de Deus tem uma dupla posição.
Uma é a da pura abstração e da unidade essencial. Neste respeito, se os chamares a todos por um só nome e lhes conferires o mesmo atributo, não te terás desviado da verdade. Assim como ele revelou, nenhum distinção fazemos nós entre quaisquer de seus mensageiros, pois todos eles convocam o povo da terra para reconhecer a unidade de Deus e lhe anunciam o alçar de uma infinita graça e generosidade. Todos são trajados com as vestes de profeta e honrados como manto da glória. Assim, Muhammad, o ponto do Alcorão, revelou: eu sou todos os profetas. E diz também: sou o primeiro Adão, Noé, Moisés, Jesus. Afirmações semelhantes foram feitas por Ali, expressões no mesmo sentido, que indicam a unidade essencial daqueles expoentes da unicidade. Emanaram também dos portadores das palavras imortais de Deus e dos tesouros que encerram as joias do conhecimento divino e foram registradas nas Escrituras. Esses semblantes são os receptores do mandado divino e os pontos do alvorecer de sua revelação. Esta revelação está elevada acima dos véus da pluralidade e das exigências de número. Assim ele diz: nossa causa é apenas uma. Já que a causa é uma e a mesma, seus expoentes também devem forçosamente ser uma só. Outra assim, os imãs da permanência, aquelas lâmpadas da certeza, disseram: Muhammad é nosso primeiro, Muhammad nosso último, Muhammad nosso tudo. Dona Tuba vai falar? Não. Dona Susan vai trazer água para Dona Susan, Dona Tuba. Tá. Eu vou lendo, então. Veja, aquele de pousar, água pura. Sabemos que água que significa A palavra. palavras de Deus. Cada vez que veio um mensageiro, esta palavra ficou verdadeiramente limpa. Depois, aqueles sacerdotes colocaram tudo que não sabiam, colocaram as coisas fáceis para que as pessoas percebam. E depois diz aquele caranguejo tinha. Pássaro, oxal, Aves. Porque sempre pensava bem de céu. E por isso que martirizaram Cristo. E falaram que Cristo devia vir em cima das nuvens, Jerusalém.
Jerusalém, muito obrigada, com coroa de ouro e etc. Mas nenhuma dessas coisas existia. Porque sempre saiu muito longe. Mas eles pensavam bem no lugar longe e muito difícil chegar. Mas Baha'u'lláh depois vai dar explicação que seu abre e vem novo mensageiro. Quer dizer, novo mensageiro que vem, a humanidade deve saber com palavras que Deus e Baha'u'lláh, o templo dele já criou para mensageiros. É claro. Leia. É claro e evidente a ti que todos os profetas são os templos da causa de Deus, embora aparecendo adornados de vestes diversas. Se observares com olhos discernentes, verás que todos habitam no mesmo tabernáculo, voam no mesmo céu, se sentam no mesmo trono, proferem as mesmas palavras e proclamam a mesma fé. Tal é a unidade destas essências da existência, destes luminares de infinito e imensurável esplendor. Se um destes manifestantes da santidade proclamasse, pois, dizendo: sou a volta de todos os profetas, ele diria realmente a verdade. Também, em cada revelação subsequente, a volta da revelação anterior é um fato, a verdade do qual está firmemente estabelecida desde a volta dos profetas de Deus. Perdão, estabelecida, ponto. Acho que aqui era Sussa. Vou finalizar. Desde a volta dos profetas de Deus, assim como atestam os versículos e as tradições, foi concludentemente demonstrada também a volta de seus eleitos é, em definitivo, provada. Esta volta é por si demasiadamente óbvia para necessitar de qualquer evidência ou prova. Gente, o que é discernente? Mente, Que diferencia, que você consegue separar uma coisa de outra. Que aqui fala se seus olhos, né? Se tiver discernente. Quando você consegue diferenciar as coisas, saber o que é uma ou o que é outra. Justo, né? O olho justo. quer dizer, castigo. Vem do verbo discernir. Discernir. Na tua falou em terça. Distinguir. Então, continuando, 5.2. Ó irmão, vê como cada um dos mistérios íntimos do renascimento, da volta e da ressurreição foi desvendado e esclarecido ante teus olhos por meio dessas exposições completas, irrefutáveis e concludentes. Permita Deus que, através de seu auxílio generoso e invisível, tu possas despir das roupas velhas teu corpo e tua alma e te adornar com as vestes novas e imperecíveis. Aqui entendemos uma coisa, que não é corpo do Senhor. Ficou velho, mas o espírito. Espírito nunca fica velho. Então, espírito novo está chegando.
para corpos novos para a humanidade. E assim que mensageiros que vêm, todos são iguais. Apenas roupa está mudando pureza e também falando as coisas partidas. Já que eu fico aqui do lado da Dona Tuba, eu dou uns palpites também. Não, porque eu estava lendo uma história de ensino, aí depois que a pessoa ensinou e a pessoa apaixonou pela fé, né? Ele falou assim, mas a minha fé, não vou dizer qual que é, também é muito bom, não sei o que. Eu falei, mas você prefere o pão fresco de hoje para sua café da manhã ou pão de semana passada? Eu gostei muito desse exemplo para a gente na hora do ensino. Susan, só Oi? peguei o significado de discernimento, o que discernente vem de tudo isso, né? Que é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. São outros sinônimos, né? E Então aí, vamos. quando você vai analisando as palavras, quando você fala capacidade, significa conhecimento. Você adquirir conhecimento, você adquirir fatos, você adquirir justiça, equidade. Porque aí, para você poder conhecer essas palavras que estão sendo escritas aqui, senão não vai conseguir. Porque isso é para olhos, né? Quer dizer, a sua alma poder enxergar. Muito bom, obrigada. Nada. É sua vez agora. Aqueles, pois, que em cada era subsequente precederam os demais da humanidade em abraçar a fé de Deus, que saborearam as águas límpidas do conhecimento oferecidas pela mão do ser de beleza divina, e atingiram os mais elevados cumes da fé e da certeza, podem ser considerados, no tocante a nome, realidade, ações, palavras e grau, como a volta daqueles que haviam adquirido em uma era anterior distinções semelhantes. Pois qualquer coisa que o povo de uma era anterior tenha manifestado, a mesma tem sido mostrada pelo povo desta geração subsequente. Considera a rosa, quer floresça no oeste, quer no oeste, não deixa de ser uma rosa. Pois o que importa não é a forma exterior da rosa, mas antes a fragrância que ela exala. Purifica a tua vista, portanto, de todas as limitações terrenas, para que eles todos se te afigurem como portadores de apenas um nome, os expoentes de uma só causa, os manifestantes do mesmo ser, os reveladores de uma única verdade. E assim tu possas compreender a volta mística dos verbos de Deus, segundo a expõem essas afirmações. Reflete um pouco sobre a conduta dos companheiros da era islâmica. Considera como, através do alento revivificante de Muhammad, foram purificados da contaminação das vaidades terrenas, libertos dos desejos egoístas e desprendidos de tudo menos dele. Vê como precederam a todos os povos da terra em atingir sua santa presença, presença do próprio Deus, e como renunciaram ao mesmo e a
tudo o que nele existe, sacrificando suas vidas espontânea e alegremente aos pés daquele manifestante do Todo Glorioso. E agora observa a volta da mesma determinação, da mesma constância e abnegação manifestadas pelos companheiros do Ponto do Baiano. Já viste como esses companheiros, através da admirável graça do Senhor dos Senhores, içaram os estandartes da renúncia sublime sobre as inacessíveis alturas da glória. Essas luzes não procederam senão de só fonte, e esses frutos são os frutos da mesma árvore. Nem diferença, nem distinção podes entre eles discernir. Tudo isso é pela graça de Deus. A quem Ele queira, concede sua graça. Permita a Deus que evitemos a terra da negação e nos aproximemos do oceano da aceitação, de modo a percebermos, com os olhos purificados de todos os elementos discordantes, os mundos da unidade e da diversidade, da variação e da uniformidade, da limitação e do desprendimento, e alçarmos voo para o mais alto e íntimo santuário do sentido interior da palavra de Deus. Acho que todo mundo entendemos bem, quer dizer, todos são professores. Você está falando água pura. Por que aquela água passada foi impura? É divisões das religiões. Todos aqueles sacerdotes, cada um deixou sua palavra. Esta água, que é palavras de Deus, já pouco a pouco, chegou o tempo que agora no Irã, os sacerdotes muçulmanos matam os Bahá'ís, colocam dentro de prisão. Que agora pegou essa doença, coronavírus, dentro da prisão, a esposa foi para, quer dizer, visitar, levar para casa tal, não deixaram visitar, nem falar alguma coisa com ele. Ela voltou para sua cidade. Então, a água que Muhammad trouxe não ficou sujo absoluto. Ou outras mensageiras. Um jovem, que pede a resposta? Farzin. Vocês conhecem Farzin? Farzin agora tem um amigo que vai ensinar a ele. Este amigo percebeu que quando Farzin falava, na fé Bahá'í existe o centro do convênio, quer dizer, só um ponto, um eixo, todos ligados com aquele eixo. Por isso nunca vai haver seitas na fé Bahá'í. O jovem adorou e começou a dizer, agora vou procurar tudo que você tem. Que beleza! Como nós chegamos para este? Como Cristo diz, naquela época serão muitos chamados e poucos escolhidos. Bem-aventurado dos escolhidos. Por isso que Baha'u'lláh diz, Bahá'í sempre deve ficar feliz na sua vida.
e mostrar para os outros esta felicidade. Silvio. Destas exposições, pois, se tornou claro e evidente que se uma alma, no fim que não conhece fim, se manifestar e se erguer para proclamar e sustentar uma causa que no princípio que não tem princípio, outra alma proclamará e sustentará, não, outra alma proclamara e sustentara, se poderá declarar com exatidão que aquele que é o último e aquele que foi o primeiro são um só, o mesmo, já que ambos são os expoentes de uma mesma causa. Por esta razão, o ponto do Bayan, o Bab, que a vida de tudo salvo ele lhe seja um sacrifício. Comparou os manifestantes de Deus ao sol, o qual, embora nasça desde o princípio que não teve princípio, até o fim que não conhece fim, é, no entanto, o mesmo sol. Ora, se dissesses ser este sol o anterior, dirias a verdade. E se dissesses ser este sol a volta daquele, também dirias a verdade. Outro sim, nessa exposição se tornou evidente que o termo último é aplicável ao primeiro, e o termo primeiro é aplicável ao último, desde que ambos, primeiro e último, se hajam levantado para proclamar uma e a mesma fé. Mas Baha'u'lláh é completo de todos. E a dispensação dele, 1000 anos. Baha'u'lláh diz que esse livro, Kitab al-Aqdas, vocês também podem ler, Kitab al-Aqdas, para 1000 anos, que não vai chegar nenhum mensageiro mais. Porque a água é tão puro, tão para todo mundo, e todas as coisas no mundo já chegou um para outro, como a gente falamos como que estamos juntos dentro de um corpo. Então, Baha'u'lláh, aquele que veio mostrar, diz que nenhum mensageiro até 1000 anos não vai chegar. Depois de 1000 anos, porque Baha'u'lláh não vai voltar. Diz que se chegar mensageiro, os Baha'is devem pesquisar, que é a primeira coisa que devemos pesquisar para poder saber. E depois, que toda a da suficiente ordem, ninguém pode mudar que toda a. Mas esta casa universal de justiça que existe, está que Baha'u'lláh deu estes deveres. Que suponhamos, cada 5 anos, ou talvez para o futuro vai ser mais. Então, naquela época, Casa Universal de Justiça vai dar ordem, quer dizer, as coisas que precisa para aquela época. Até outro, não sabemos quanto tempo vai demorar. Outro Casa Universal vier, a humanidade já progrediu, pensamentos já ficaram mais fortes. Aquele novo pode terminar com a lei da Casa Universal de Justiça passada e colocar lei para aquela época. Que beleza! Este país, 50 anos antes, colocaram uma lei, agora querem que o povo somente faça aquele lei. É completamente.
Então, estamos vendo a fé Bahá'í até 1000 anos nunca vai ter pessoas que vão levantar contra tal, porque tudo de acordo com o pensamento e progresso da humanidade vai ser dado através de casa universal de justiça. Apesar de ser tão óbvio esse tema, aos olhos dos que beberam do vinho do conhecimento e da certeza, quão numerosos, entretanto, são aqueles que, por não poderem compreender o que significava, deixaram o termo selo dos profetas obscurecer-lhes a compreensão e privá-los da graça de todas as suas múltiplas dádivas. Não declarou o próprio Muhammad: eu sou todos os profetas? Não disse ele, como já mencionamos, sou Adão, Noé, Moisés e Jesus? Se Muhammad, aquele ser de beleza imortal, disse, sou o primeiro Adão, por que seria ele incapaz de dizer também, sou o último Adão? Pois, assim como ele se considerava o primeiro dos profetas, isto é, Adão, do mesmo modo, o selo dos profetas é também aplicável àquele ser de beleza divina. É indubitavelmente óbvio que, sendo ele o primeiro dos profetas, é também seu selo. O mistério deste tema foi, nesta era, uma provação severa para toda a humanidade. Dona Tuba perguntou se vocês todos entenderam. Claro, são professores. Então, continuando. Ô, Silvio, Silvio, continua, por favor, porque assim não vale. Não vai. Você que vai ler ou eu leio agora? Você. Tá. Era muito pouco aquele anterior. Não teriam eles ouvido a melodia daquela ave do céu, pronunciado neste mistério? 1000 Fatimês tenho eu desposado, todas as quais, filhas de Muhammad, filho de Abdullah, o selo dos profetas? Vê quantos mistérios, ainda não desvendados, jazem no tabernáculo do conhecimento de Deus. E como são numerosas as joias de sua sabedoria, que ainda se ocultam em seus tesouros invioláveis. Se tu ponderasses isso em teu coração, perceberias que a obra de sua mão não conhece nem princípio nem fim. O domínio de seu decreto é vasto demais para ser descrito pela língua dos mortais, ou atravessado pela ave da mente humana. E as dispensações de sua providência são tão misteriosas. Só um minutinho. Que a inteligência do homem não as pode compreender. Nenhum fim atingiu a sua criação, e desde o princípio que não tem princípio, ela existe. E os manifestantes de sua beleza, princípio algum os viu, e eles continuarão até o fim que não conhece fim. Pondera isso em teu coração
e considera como é aplicável a todas essas almas santas. Esforça-te também para que possas compreender o que significa a melodia daquele ser de beleza eterna, Hossein, filho de Ali, que dirigindo-se a Salman, proferiu palavras como estas: estive com 1000 Adão, sendo o intervalo entre cada Adão e o próximo 50.000 anos, e a cada um deles declarei o grau de sucessão conferido a meu pai. Ele então relata certos detalhes, até que diz: no caminho de Deus, lutei em 1000 batalhas, das quais a menor e mais insignificante era a de Khaybar, na qual meu pai combateu e lutou contra os impieros. Esforça-te agora para compreender, por meio dessas duas tradições, os mistérios de fim, volta e criação sem princípio ou fim. Este deve dar aula para a humanidade. A volta dos mensagens é a mesma coisa. Vale? Acabou, agora é 6. Então, Dona Tuba, já que ninguém pergunta, eu pergunto. Aqui está falando, então, porque onde falou faria esposa, 1000 esposas a Fatima, é o Ali que está falando, aqui em cima. E depois é o Hossein que está falando. Então, a gente vê que depois do mensageiro de Deus, por exemplo, tem aquele convênio menor, que o convênio menor que o mensageiro faz com seu sucessor, que no caso, Baha'u'llah fez com Abdul-Bahá. Então, aqui, Muhammad fez com Ali, e Ali fez com Hossein. E daqui para frente com 11 irmãos. Hossein foi mas o filho dele ficou depois do irmão. Muito, muito claro, né, gente? Se tem pergunta, pergunta, porque agora é hora de pergunta e são 11h15. Odete, Dona Tuba tá falando de você. Dá um alô para ela. Diga, Dona Tuba, oi. Eu lembro que você trabalhava com um procurador. Que aquilo que aconteceu, eu e Susan fomos para aplicar. Eu lembro até hoje, gente, porque eu tenho mente. Ele chegou tão chique, esse procurador. Ele chegou com uma capa, parece Zorro, não tem? Não sei porque a roupa era muito sério. Muito sério. Entrou porque eu e Dona Tuba tínhamos que Said já tinha feito. Eu e Dona Tuba ficamos juntos. Aí nós tínhamos que nos tornar agora brasileiro, né? Ele chegou assim, não sei o que, lá. E aí, de repente, Dona Tuba fala, Dona Tuba, o que a senhora falou? Eu falei que o senhor é juiz. Falou que não, eu sou procurador. Eu disse, o senhor é procurador, nunca procurou a fé Bahá'í. Vocês sabem que assim abriu o caminho. Ficamos amigos, ele falou todos os problemas das filhas, falamos sobre a fé Bahá'í e tal, depois foi e falou para você que um iraniano falou essas coisas. Quer dizer, dentro dele, é ser humano, querem falar com as pessoas, mas exterior não deixa. Eu sou o procurador.
E aí, as filhas ficaram sua amiga, Odete? As filhas dele? Eu não me lembro, Susan. Ah, é. Eu lembro da Dona Tuba contando essa história, mas eu não lembro do procurador. Que nós temos a memória fotográfica, a gente lembra do fato. Que bom, né, gente? Qualquer oportunidade, pegar o gancho. É verdade, a gente não pode perder uma oportunidade. Brizola, eu sentado do lado dele no avião, deu um tempo para a gente conversar, né? Aí quando terminou, ele virou para mim e falou assim: ah, eu queria tanto que você ficasse amiga da minha filha. Quer dizer, eles sentem, no fundo do coração deles, eles veem que a fé Bahá'í é a solução. E ele estava com um problema com a filha. E ele queria que eu falei, olha, eu moro em Vila Velha, Vitória na época, né? Vitória. Mas como é bom, tudo que a gente fala de Bahá'u'lláh, eles pensam que é a gente, mas não é a gente fala dele. E eles querem isso tudo para eles, só que essas barreiras, né? Isso que o Silvio falou, aquele palavra, quer dizer, se eles usarem isso, fala a palavra Discernimento, você fala? Ou dos véus? discernimento. Discernimento. Quando que eu posso falar algumas coisas com vocês? Não, dona, tem 15 minutos. Sim, Dona Tuba, pode falar. Quando que estávamos em Amazônia, que Ruia Khanum, amada esposa, ia para visitar, porque Shoghi Effendi fala muito sobre índios, não, esta Amazônia, que é 3% do oxigênio do mundo é através de Amazônia. Então, eu que agora tenho tanto sotaque, imagine naquela época como eu falava. Agora não tínhamos nem carro, nem nada. Mas o Rio Khanum chegava, nós devíamos receber bem. Então, Miriam, a esposa de Missler, ela também, 2 mulheres estávamos, ela e eu, o resto, 6 pessoas, homens. Quando que estávamos subindo escadas para chegar para governador, eu falei que para governador no Irã não falam senhor, falam uma coisa mais importante. Aqui o que fala? Diz que Sua Excelência e depois Sua Majestade para rei. Agora chegamos. Assim que a palavra terminou, chegamos. Todo mundo falar. Eu sentei sem falar. Ele me perguntou, a senhora quem é? Eu falei, Sua Majestade, eu vim do Irã. Oh, Majestade! Eu percebi que já enganei. Falei, não tem problema. O senhor é governador de Amazônia? O rei do Irã é rei do Irã, que é menor do que a Amazônia. Então, o senhor também pode ser Sua Majestade. Vejam as coisas erradas a gente fala. Deus dirige para resolver. Então, eu falei com uma senhora que dentro de 90 países deu palestra principalmente para escolas, para universidades, vai chegar aqui. Mas falou, puxa, então eu vou dar, chamou aquele oficial. Vai chegar com a data uma senhora, eu falei que tem pessoas juntos, todos vão entrar naquele salão que as autoridades entram, eles não fazem fiscalização.
Mas tinham muitas coisas para tirar, como filme de Ruia Hanum. Depois falou que eu vou viajar, então vou dar ordem que meu carro ficar com vocês, com aquele chofer. Com motorista. Motorista. O carro com motorista. Não ficou. tínhamos Pra nada, Dona absolutamente. Depois, aquele hotel, melhor hotel, falou para aquele oficial, deve escolher para aquela senhora e aqueles que estão juntos. E ainda mais, Dona Tuba. Ah. E o barco? Oh, barco! Barco que fomos, água branca com água preta. Aquele não era ninguém, só me chamou. Sim. Oh. Era como auxiliar, falou que sabe. É Então, Ruhia Hanum, viu, gente? Essa senhora se chama Ruhia Hanum. Dona Tuba foi lá e... mas ela é ser humano. Falou que, Tuba, como eu gostaria sempre uma mulher viajar comigo, que quando vai para a Belize, para ajudar ela. Ajudar. Então, chegou esse carro. Ruia Hanum chegou. Algumas pessoas só chegaram para ver, mas um mês nós estávamos correndo para lá, para cá, para que o reitor dá licença que os jovens vão para aquele salão que Ruia Hanum está falando e Tets também traduzindo. Traduzindo depois. Vocês lembram do Tets, gente? Aquela vozão. Aquele máximo nome que ele fez, tudo. Então, Ruia Hanum chegou, então dizia que bom, todas as coisas estão prontas. Não sabia o que passou para a gente que essas coisas. Mas era maravilhoso. Quero dizer que até coisa errada, Deus deixou na minha boca abrir todas as coisas. Tenho uma história, fica para outra vez, hoje ficou muito. Pode contar, Dona Tuba, a história, ainda está no tempo, está no horário. Eu gostaria de ouvir. Quando que Baha'u'lláh estava vivo, as pessoas que iam para visitar na Terra Santa, um jovem, um homem, que era de Kahbardo, de Isfahan. Isfahan, a cidade na Pérsia, que é famosa. Então, ele estava de lá, aceitou a fé, muçulmano. Ele bebia cachaça, bebia cachaça sempre. Tanto a Assembleia Local estava dando conselho, você é Bahá'í, não deve beber, não adianta. Agora, um grupo queria ir para visitar Baha'u'lláh na Terra Santa. Ele também falou, eu vou. Mas pensou consigo, vou levar uma jarra cheia de cachaça e vou deixar embaixo, na Pérsia, aquele segundo andar, então, embaixo tem também quartos, que na época muito quente, as pessoas vão para lá. Eu vou guardar lá como Baha'u'lláh vai estar. Baha'u'lláh andava aquele Eyvan'ı tinha. Terraço. Não, Eyvan. Varanda. Varanda. Terraço. Estava
andando aquele varanda, indo e voltando, falando para peregrinos. De repente, este homem pensou, será que Baha'u'lláh é aquela revelação que todos os mensageiros falaram? Baha'u'lláh rapidamente voltou, veio na frente dele, olhando para olhos, disse, nunca tenha dúvida, nunca tenha dúvida. Quer dizer, sou aquele que todos os mensageiros profetizaram. Então, Baha'u'lláh já foi, agora chegou que estas pessoas deviam sair. 9 dias estavam, agora todos despediram. E Baha'u'lláh disse que só o Senhor fica. Eu tenho um pecado, você levar vir para os Baha'is do Irã. Ele muito contente ficou. E depois que todo mundo saíram, Baha'u'lláh disse, eu quero que você, por mim, meu nome, viajar para cidades, cidade por cidade, fazer reunião com os Baha'is e dizer, eu estava na Terra Santa e Baha'u'lláh falou, bebida alcoólica, qualquer um puder, na fé Baha'i é proibido. Imagine aquele homem que estado que tinha. Voltou para Irã e fez aquele que Baha'u'lláh falou. Quando a Assembleia chamou ele disse, já deixei muito tempo. Por quê? Eu pensei, ele que está lendo a minha bebida alcoólica, como não pode ler aquela coisa que a gente fazer contra as leis de Baha'u'lláh. Exatamente 11h30. Muito obrigada, dona Tuba. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram hoje. Todos. Embora que a chuva caía, mas vocês vieram. É ótimo. Então, tá bom, queridas. Então, muito obrigada, dona Tuba. No próximo sábado a gente continua e dona Tuba vai trazer novas histórias também, né? Sempre a dona Tuba compartilhando toda essa experiência. Isso é maravilhoso.